que nós, da comissão, entre IPI, IPB e Luterana, escolhemos para pregar ontem. À noite nós vamos passar algumas imagens do culto de ontem no Parque Tecnológico. Nunca tinha visto um coral daquele tamanho. Estava completamente lotado, não coube as pessoas dentro do espaço. Creio que entre 1.200 e 1.500 pessoas estavam ontem ali na celebração dos 500 anos. E quero, de forma especial, agradecer o coral da nossa igreja, a Silvia, que puxou, que alavancou aí todo aquele coral, estava maravilhoso. O pastor Ludiero está conosco nesta manhã, à noite estará na igreja presbiteriana de Salto de Pirapora. Desde já, a nossa gratidão, pastor. E o pastor estará ministrando a aula magna, a aula em conjunto, logo após o término desse culto, sobre a aula sobre a reforma também. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Irmãos queridos, eu quero convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Irmãos, Deus tem nos concedido a bênção de nos reunir na manhã deste domingo. A gente sempre se equivoca. A gente imagina que fomos nós que viemos aqui por conta própria, mas estamos equivocados. Deus não tem adoradores voluntários. Ele chama adoradores, Ele destaca e traz aqueles que Ele quer receber, de quem Ele quer receber adoração. E não é só isso. Tudo que venhamos porventura oferecer das nossas próprias mãos, Deus assopra. Não quer. As nossas mãos estão manchadas. O que estamos fazendo na manhã deste domingo aqui é exatamente aquilo que encontramos no livro das Crônicas. Das tuas mãos, tu damos. E Deus nos concede das suas mãos o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus é o culto que prestamos a Deus na manhã deste domingo, porque nem orar a gente sabe. Eu tenho ouvido cada heresia nas orações, mas pela graça de Deus, o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Tanto é que terminamos as nossas orações dizendo assim: em nome de Jesus, amém. É como se Jesus estivesse orando na nossa boca. Os cânticos que cantamos, o Senhor Jesus Cristo afirma que é Ele que canta os louvores de seu Pai no meio da congregação. Por isso é que, não é porque nós temos uma voz bonita de tenor, ou de soprano, ou de contralto. Ledo engano. É porque Cristo canta na nossa boca. Nós, os presbiterianos de diversas denominações, temos uma coisa acrisolada no nosso coração, que quando o pregador anuncia a palavra de Deus, é Deus quem fala ao nosso coração. A gente tem repetido isso várias vezes. Na manhã deste domingo, nós imaginávamos que seria este pregador a pregar, mas não é. Algo sobrenatural, misterioso. Haveremos de ouvir a própria voz de Deus na exposição de sua santa e bendita palavra.
O Salmo de número 90 é o primeiro salmo do 4º livro dos Salmos. Todos nós sabemos que o livro dos Salmos foram escritos em 5 livros. E aqui nós temos o 4º livro, que é composto de 16 salmos, que vai do Salmo 90 ao Salmo de número 106. E esses 5 livros são correlatos ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles são correlatos. Este salmo é o único salmo escrito por Moisés. Provável Moisés tenha escrito um outro salmo, mas não está no Saltério. Este é o único salmo escrito por Moisés que está no Saltério. Ele escreve na parte final da vida dele. Mal podemos imaginar que Moisés também fosse um compositor. Provavelmente tocava lira, tocava harpa. Ele viveu nada mais, nada menos do que 120 anos. E a sua vida foi composta de 3 partes de 40 anos, cada uma delas. A primeira parte da vida de Moisés, esteve ele na corte faraônica, no mais importante império da antiguidade, o Império Egípcio, educado como filho da filha de Faraó, com toda pompa, com toda circunstância, vivendo neste ambiente de riqueza, de glória, de cultura. É bem provável que Moisés fosse um poliglota, mas sabia ele que corria nas suas veias sangue judaico, do povo de Deus. E um dia ele vê um egípcio ferindo um seu patrício. Sobe de dentro dele aquele senso de justiça, e ele decide fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele mata o egípcio, imaginando que tinha cometido o crime perfeito, porque enterra o egípcio na areia. Qual o que? Ele é descoberto, e ser descoberto seria estar agora debaixo da ira de Faraó. Foge então. E aí começam os segundos anos, de 40 anos, da vida de Moisés. Ele vai para o deserto de Midian. Ali ele encontra uma serrana bela, uma garota linda, casa-se com ela, filha de Jetro, pastor de ovelhas. E agora começa a contradição da vida, porque da corte real egípcia passa ele agora a ser pastor de bicho, a pior profissão da antiguidade. Os pastores de ovelhas nem entravam no contexto social, porque eles fediam. Ele vai pastorear ovelhas agora. Ele via constantemente um fenômeno que eu pessoalmente vi naqueles desertos, especialmente no deserto de Judá e no deserto de Midian, espinheiros soltos, ressequidos, que empurrados pelo vento arrastam-se pela areia escaldante do deserto e cria combustão. Aí faz assim e vai embora, vira pó. Mas ele que viu tantas vezes esses espinheiros sendo soprados pelo vento, desarraigados, ressequidos, ele vê alguma coisa agora que é pura e simplesmente inusitada. Ele vê um espinheiro que arde e não se consome. Nectamen consumebatur.
e não se consumia. Ele fica abestalhado. E se aproxima então do espinheiro, e qual a sua surpresa, porque no meio do espinheiro uma voz, e para seu espanto era a voz do próprio Deus: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele, sem saber muito bem o que falar com Deus, Deus lhe dá a mais importante e significativa das missões, que era a libertação do povo do Egito. Ele pergunta o nome de Deus: quem é que eu vou anunciar? E as surpresas se multiplicam. Deus diz o seguinte: eu sou o que sou, te enviei. Para alguns era uma espécie de cala a boca, mas ali Deus estava anunciando o seu nome, que seria reconhecido perpetuamente. Deus é o único que é. Ele é o originador de todas as coisas, e nele não se encontra origem. Tudo procede dele, e ele não procede de absolutamente nada. Nós fomos criados sob os auspícios de Deus. Deus não tem criador. É esse Deus que dá a vocação a Moisés. E aí começam os 40 últimos anos da vida de Moisés, e nós conhecemos a história. O povo de Israel é tirado do Egito e começa a sua peregrinação pelo deserto. Poderia ter ido reto, mas eles ficam dando curvas. Poderiam ter chegado rápido na terra prometida, onde Deus já havia lhes indicado, mas eles perambulam. E aquele povo era um povo intrigante e ao mesmo tempo um povo difícil de se lidar. Não foram poucas as vezes que Moisés se sentiu pressionado. Nos tiraste lá da terra do Egito, lá nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne, falta água no meio do deserto. Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, fale com a rocha. E ao invés de falar com a rocha, cometendo um pecado de imprudência, de falta de paciência, aceitando a pressão social, ele fere a rocha e o faz por 2 vezes. E este foi o pecado de Moisés, porque a rocha era Cristo. E por causa deste pecado, Deus determinou que ele não entraria então na terra prometida. Dá a ele uma oportunidade de ver a terra prometida de longe. Ele sobe a um alto monte nas cercanias do Rio Jordão, quando o Rio Jordão está acabando e desembocando no Mar Morto. E ali de cima ele olha para a cidade mais antiga da civilização humana, a cidade de Jericó. E Deus diz: lá você não entra. Aí provavelmente, como músico que era, se ele tivesse um teclado lindo desse jeito, talvez ele tocasse no teclado dele, né? Ele pega a harpa dele, a lira dele, e ele começa a compor esta oração, que na verdade não deveria ser lida, ela deveria ser cantada, mas perdeu-se na poeira dos tempos a melodia dessa. A gente não sabe qual é, mas a gente pode prever como é que ela é. Oração de Moisés, homem de Deus.
Esse é o salmo, irmãos, que descreve a vida tal como ela é, sem meneios, sem meandros. Ele vai reto. Chocante esse salmo. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Em outras palavras, ó Deus, em Ti nós moramos. Tu és a nossa casa. Todos os seres humanos são subespécies ad eternitatis. Somos subespécies da eternidade. Vivemos, portanto, sob os auspícios de Deus. Respiramos, nos movemos, pensamos, agimos em Deus. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse aos filósofos atenienses no Areópago. E cita inclusive um dos poetas atenienses, quando este poeta afirmou: de Deus nós somos geração. Eu não sei se você sabe que até para pecar nós precisamos de Deus. Porque o pecado nada mais é do que o uso dos melhores dons, dos melhores dotes, das melhores capacitações para o pior. É por isso que os teólogos contemporâneos chamam o pecado de a tremenda pecaminosidade do pecado. Precisamos de Deus para afrontar a Deus. Tu tens sido o nosso refúgio, e foi o refúgio de meu pai, foi o refúgio do pai do meu pai, foi o refúgio do pai do pai do pai do meu pai. Gerações e gerações, nenhuma geração, nenhum ser humano viveu sem Deus. Até Roberta Close precisa de Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui está sendo referido a grandeza e o quão longa é a existência de Deus. E tudo sendo feito em termos de comparação, analogias. Antes que os montes nascessem. E começamos a pensar então na criação da terra, na criação do universo. E imaginar esse universo simplesmente imenso. Se você consegue descobrir uma aeronave que voe a 300 mil quilômetros por segundo, para atravessarmos o sistema solar no qual nós estamos inseridos e atingir a estrela próxima, você sabe quantos anos você demoraria viajando à velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Sabe quanto? 4 anos e 8 meses. E ainda não escapulimos sequer da nossa via do leite, da Via Láctea. Para atravessar de uma ponta a outra ponta a Via Láctea, você gastaria nada mais, nada menos, viajando à velocidade da luz, 700 mil anos. E ainda estamos dentro da nossa galáxia. Não ultrapassamos os limites da nossa galáxia, nem visitamos a galáxia mais próxima, que é a galáxia de Andrômeda, maior do que a nossa galáxia. E imaginarmos que nós temos pura e simplesmente milhões, bilhões de galáxias. Deus é maior. Deus não é maior do que a matéria. Deus é maior do que o tempo. É por isso que Moisés, sem saber direito o que ele está falando, ele diz assim: de eternidade a eternidade.
tu és Deus. Porque fala a verdade, ele não precisava usar duas vezes o mesmo termo. Porque eternidade, sem que a gente saiba, sem que nós consigamos medir, abarca tudo. Porque ele usa esse termo de eternidade, a eternidade. Sabe por quê? É para mostrar a nossa ignorância nas definições. Nós não conseguimos definir a Deus. Deus é maior do que todas as nossas definições. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E agora vem o senso chocante da realidade. Porque o salmista diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes, volte ao pó. Pó ao pó, terra a terra, cinza a cinza. Todos nós aqui, eu e você, tem uma fila. O problema é que a gente não sabe quem é o primeiro da fila, mas nós vamos todos. É Deus naquele momento certo, aprazado, porque todos os nossos dias foram contados e delimitados, sem que nenhum deles havia ainda. Deus nos colocou naquele dia, quando Ele vai decretar pó ao pó, cinza a cinza, terra a terra. Chocante, não é verdade? Há poucos meses atrás experimentei isso de uma forma tão aguda na minha vida. Quando 15 dias depois do diagnóstico de uma enfermidade de minha esposa, Deus a levou. Eu fiquei tonto, perdi o rumo, perdi o prumo. A maior tristeza se abateu sobre o meu coração. O que podíamos fazer? Nada. Impotência total. E aí, ele diz qual é o termo da nossa vida sobre a face da terra. Ele diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Você se lembra muito bem que no início da criação, os nossos primeiros pais viveram quase 1000 anos. Matusalém quase chegou lá. Mas por haver uma multiplicidade de pecado, Deus decidiu reduzir a vida humana sobre a face da terra para 100 anos. E depois, nesse salmo, reduz mais 70. Em havendo vigor, 80. Alguém chegou para mim e falou assim: reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu disse: olha, eu tenho 66 anos. Eu disse: reverendo, não parece, parece muito mais. 60, eu estou no limiar. Se Deus me der, de acordo com o que é o limite, 70. Se eu tiver um pouquinho mais de vigor físico, 80. O que passa disso, nós de cabelos brancos sabemos muito bem. O que passa disso é canseira, enfado. Nós voamos, a vida é assim, voa. Esse é o salmo das realidades. Mas ele não está escrevendo alguma coisa pura e simplesmente para agradar como poesia. Não. Ele está escrevendo a realidade. E a seguir, ele descreve como Deus nos tira da existência humana. Olha só, versículo 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. É assim, não é não? Alguns são tirados daqui desta forma. Poucos anos atrás eu fui buscar 4 corpos nas estradas boas de Minas Gerais.
arrastados na torrente, são os tsunamis da vida. Não dá tempo nem de pôr o pé no chão. São os maremotos, os terremotos. A semana que vem eu vou estar no México. E algumas pessoas, os meus filhos, falaram comigo: papai, na cidade do México? Eu falei: não, vai ser pior ainda. É lá no sul do México, tem vulcão. É assim. Somos tirados da vida desta forma. Um acidente de carro que leva o nosso filho. Ou então, o ciclo natural da existência. Veja só como ele descreve. Ele diz assim: são como a relva, que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É assim, não? Nascemos, crescemos, casamos, temos filhos, e do apogeu a cadência da vida. Eu li recentemente um cientista falando a respeito do momento mais apoteótico da vida humana. E ele afirma que o momento mais energético da vida humana é 16 anos. Daí para frente, tudo é velhice. Vamos envelhecendo. É assim, ó. Mas, meus irmãos, já que estamos assustados, nos assustemos ainda mais. Porque o salmista, de repente, coloca diante de nós um dos textos mais terríveis da Bíblia. O tema sobre a ira de Deus. Nós não gostamos desse tema. Eu já vi sermões desse daqui, que o pregador prega até o versículo 6, e depois ele vai para o versículo 13, ele deixa o miolo do texto para lá. É como se fosse o caroço de uma fruta, não se come. Mas aqui está o texto. Este é o salmo das realidades. Nós temos que encarar este texto. Veja só que coisa terrível. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 neste caso. O melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Irmãos, provavelmente tenha sido este o tema mais angustiante na vida de Martinho Lutero. Profundo conhecedor que era da teologia católica romana, que apontava um Deus que prescrutava a alma do pecador e que lhe dava escapatórias no sentido de confessar os seus pecados. O pecador deveria ir ao padre confessor, confessar os seus pecados. O problema não era só confessar, mas era lembrar-se dos seus pecados para poder confessá-los. Esses dias li as cartas sombrias de Madre Teresa de Calcutá. Eu fiquei penalizado pela Madre Teresa de Calcutá. Provavelmente não houvesse mulher que tanto
tanto se dedicou à vida meritória, à vida de ações sociais, de bondade, do que a Madre Teresa de Calcutá, mas ela tinha no seu coração a mesma angústia que teve Martinho Lutero. Ele procurava paz, ele procurava perdão para os seus próprios pecados. Ele ia ao padre confessor todos os dias: padre, pequei, eu desejei comer o purê de batatas do padre André. Padre, pequei, eu tinha que apagar a lamparina da minha cela às 5 horas da tarde, mas eu fiquei tão interessado em ler mais um pouco que eu apaguei às 5:05. Padre, pequei. Um dia tão deslocado, Lutero confessou os seus pecados diante do padre confessor, que no final lhe deu palavras de absolvição, disciplinas para serem feitas. Ele confessou durante 6 horas. Recebe a palavra de absolvição. E aí então ele sente aquela paz no seu coração: eu estou perdoado. E aí atravessa os corredores do seu mosteiro, e quando ele chega na sua cela, ele põe a mão na maçaneta. E quando ele pôs a mão na maçaneta, ele se lembrou de um pecado que ele não tinha confessado e perdeu a paz. Ele tinha um senso profundo a respeito da ira de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Ele compreendeu que o grande mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento. E ele, fazendo uma análise em sua própria vida, compreendeu que ele jamais amara a Deus desta forma. Meus irmãos, nem eu, nem você, mas nós temos mecanismos psicológicos. Nós começamos a observar e criar estes mecanismos, dizendo: mas que é isso? Isso não é tão grave assim. Eu nunca amei a Deus desta forma, mas também ninguém amou. Isso não é tão grave assim. Meus irmãos, isto não funcionava na mente de Martinho Lutero. Até que um dia ele compreendeu o que significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí ele viveu o maior de todos os dramas da sua vida, quando leu Romanos capítulo de 1, verso 16 e 17. E ele entendeu que não é propriamente a justiça interna de Deus, mas é a justiça externa de Deus, é a justiça extra nós. É a justiça que Deus provê para nós, extra a sua justiça interna. Porque o grande enigma, meus irmãos, da carta de Paulo aos Romanos e também dos textos de Lutero, no seu livro A Escravidão da Vontade, é exatamente esse: como é que um Deus justo justifica a mim que sou injusto e permanece impoluto? Vamos imaginar que Sérgio Moro, julgando a corrupção brasileira, olha para estes bandidos todos e não os pune. Ele seria tão crápula quanto os bandidos. Há que preservar o caráter do juiz. Como é que Deus pode perdoar aquele que pecou? Como é que Deus pode justificar aquele que não tem justiça? Esta é a
teologia da carta aos Romanos, Deus o faz. Deus é justo e justifica o injusto, não porque encontrou justiça no injusto, mas porque proveu justiça para o injusto, pela justiça perfeita de um outro alguém, justiça substitutiva. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, e agora esta impiedade é punida no Senhor Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há possibilidade, portanto, de Deus condenar duas vezes, porque aqueles que estão condenados em Cristo, para eles não há mais condenação. Irmãos queridos, aqui nós temos os salmos da realidade. Não há condenação, porque a nossa condenação já foi executada. Ele, na verdade, preste bem atenção, porque a maioria, inclusive dos presbiterianos, herdeiros da reforma protestante do século XVI, alguns acham que nós somos justos. Deus não nos fez justos. Deus nos declarou justos por uma declaração forense, judiciária. É uma declaração, na verdade, meus irmãos, que afeta a Deus. O nosso status não é porque Deus nos transformou, ou melhor, infundiu justiça em nós. Ele imputou justiça a nós. Meus irmãos, justiça perfeita, cabal, completa. A obra de Cristo é uma obra completa. Ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Não há uma pessoa sequer por quem Cristo morreu que não se torne eficaz esse sacrifício. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Você já imaginou? Depois de Cristo ter feito uma obra cabal, completa, agora então Ele torna possível a salvação. Ele coloca na sua mão a decisão por isto. Você é que vai decidir. Jamais, jamais. Se porventura estivesse na sua mão decidir receber ou rejeitar, pode ter certeza, por causa dos seus pecados, você rejeitaria. Não está na sua mão. Não existe sequer salvação por decisão pessoal. A nossa salvação foi firmada antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo derramado atinge os seus objetivos. Ele morre por quem Ele compra. Não há um sequer que Ele tenha comprado com seu sangue inocente, que porventura não venha a ser dele. Mais cedo ou mais tarde, no momento da história, haveremos de ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E muitos de nós nem sequer saberemos no momento da regeneração, porque regeneração não pertence a nós. Então, quando os nossos olhos forem abertos,
quando a realidade espiritual nos atingir em cheio no nosso coração, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando fomos vivificados pelo ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus engendrada pelo Santo Espírito na nossa vida, no nosso coração, então nós diremos: sim, eu creio. Como resultado da regeneração, meus irmãos, esta obra é uma obra perfeita, cabal. Então o salmista, o meu tempo acabou, e aí eu acabo, reverendo. O salmista termina para introduzir um outro aspecto, que não vai dar tempo de nós trabalharmos, mas ele termina dizendo o seguinte: volta-te, Senhor. Você percebeu? Até agora, é como se eu quisesse fugir de Deus. Coisa mais idiota é a tentativa de fugir de Deus, não é verdade? Se eu faço até a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá está. Para onde fugirei do teu espírito? Então de repente a gente descobre que não há como fugir de Deus. Deus é a nossa casa. Então eu peço, eu não quero fugir de Deus, eu quero fugir para Deus. Volta-te, Senhor. Até quando? E o que Ele pede não é justiça. O que Ele pede é compaixão. Tem compaixão. Você já viu aquela pessoa fazer essa oração? Ó Deus, seja justo comigo. Eu não quero que Deus seja justo comigo, porque se porventura Deus for justo comigo, sabe o que Ele faz? Ele faz assim. Eu não quero, mas eu quero que Deus responda a oração do publicano: se propício a mim, pecador. Em outras palavras, ó Deus, seja justo e encontre uma forma de justificar os meus pecados na justiça de um outro alguém. Só Cristo. Só Cristo. Nada mais além de Cristo. Diante de tudo que foi exposto, cremos tão somente que é a graça de Deus que nos salva, nos regenera. Vamos cantar o hino 133, Maravilhosa Graça. Vamos colocar de pé.